Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Na Bíblia existe a história deste adolescente, 17 anos, que era amado pelo pai mais do que os outros irmãos. E então depois a Bíblia descreve a história de que ele estava a atar uns molhos, teve um sonho a atar uns molhos e que o molho dele se pôs assim mais em pé, enquanto os molhos dos irmãos se inclinavam ou curvavam diante dele. Depois ele teve outro sonho em que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. E vocês devem reconhecer de que história é que eu estou a falar. Estou a falar da história de José. E José depois foi odiado pelos irmãos por causa do casaco de muitas cores e deste amor especial que tinha do pai dele, e também acabou por ser vendido para vir a ser digamos assim, um escravo no Egito. Vocês sabem a história, que depois de bastante tempo esteve na prisão e acabou por ser, digamos assim, a pessoa principal depois do faraó a governar o Egito. E isso, através disso, a nação, ou o povo, ou a família de Israel foi, digamos assim, poupada durante a grande fome de 7 anos que houve durante esse período de José. Ora, vocês veem que podia ter sido uma causa de um conflito familiar muito grande e que José podia não ter perdoado os irmãos. E se ele não tivesse perdoado os irmãos, a família não teria sido salva e muitas outras coisas teriam acontecido. Mas vê-se aqui que havia um potencial para um conflito de que veio a dar uma queda na comunicação entre a família. Isto é um conflito disfuncional nessa família. E isso pode acontecer em famílias, pode acontecer em grupos, pode acontecer em igrejas. Queridos irmãos, hoje quero falar acerca de 5 causas ou 5 motivações principais de conflito disfuncional entre grupos ou entre pessoas. E todas essas causas são baseadas na nossa natureza humana que está corroída. Isto é um assunto muito grande, queridos irmãos, é um assunto muito grande e hoje só vou, digamos assim, tocar na superfície deste assunto. Mas mesmo assim quero dar a voz vários pontos importantes e, nomeadamente, como disse, 5 causas importantes deste conflito disfuncional. Este conflito torna-se pior quando há um certo envolvimento emocional forte. Quando há este envolvimento emocional forte, as coisas ficam assim, sobem por uma emoção de um lado e emoção do outro, as coisas cada vez ficam piores e então conduz, por exemplo, a uma divisão, ou um desmembramento, ou um divórcio, se for entre o homem e a mulher, ou num casal. E, queridos irmãos, nós nunca vamos parar a situação de haverem desmembramentos, de haverem divisões, de haverem divórcios, até quando nós não aprendamos a resolver conflitos e a termos reconciliação. Noutras palavras, eu hoje estou a falar acerca de reconciliação. Como a Bíblia fala, o ministério de reconciliação. Eu vou focar, vou cristalizar este sermão em 5 áreas ou causas importantes de conflito entre pessoas, ou grupos,
ou em igrejas. E assim nós podemos examinar-nos a nós próprios para ver se temos algumas dessas causas dentro de nós para que nós venhamos a ser, digamos assim, pessoas com uma estatura, com uma imagem de Cristo. Venhamos a ser mais como Cristo é. Ora, todo conflito é baseado num assunto básico que é o âmago do problema. E esse está descrito em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Em Romanos 8, versículo 7 diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne, a natureza humana é contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne, a natureza humana, não está sujeita aos princípios da lei de Deus, nem pode estar. E isso é onde todo o conflito começa. Isso é onde todos estes problemas de conflitos, de divisões, de desmembramentos acontecem. É onde eles começam. E isto é porque a nossa natureza é corroída. Temos uma natureza humana que é corroída. E enquanto nós temos desmembramentos, enquanto que nós tenhamos divisões, enquanto que nós tenhamos divórcio, nós somos emocionalmente disfuncionais. E, como disse, quanto mais a emoção existe nesta situação, neste problema, mais o problema é escalado, é aumentado. E por isso, deixe-me dizer à frente as 5 causas destes conflitos, das 5 motivadores destes conflitos que eu vou falar acerca deles hoje. O primeiro é que estamos em conflito com Deus e, consequentemente, um com os outros. Segundo, nós temos um desejo de controlar outras pessoas, o que outras pessoas pensam, porque nós queremos que eles pensem como nós. Terceiro, nós temos uma expectativa não realística, não é realística, de que outras pessoas vão satisfazer as nossas necessidades, particularmente as nossas necessidades emocionais. Isto é, que satisfazem a nossa emoção para que nós venhamos a estar felizes. Em quarto lugar, nós queremos ser sarados emocionalmente por essas outras pessoas. E em quinto lugar, o problema, ao fim de contas, é o orgulho, a arrogância. Então vamos ver então isto começando no primeiro. O primeiro, que eu disse, que é a primeira, digamos assim, motivador, a primeira causa de problemas de conflito, que é que nós estamos em conflito com Deus. É aí que começa. Estamos em conflito com Deus. E, consequentemente, estamos em conflito com outras pessoas. Por exemplo, imagine que há um problema entre um casal. Há certas dificuldades no matrimónio. Imaginem que eu vou, como um conselheiro, dar conselho a este casal para resolverem os problemas do matrimónio. E a primeira coisa que digo a eles, aliás, deve ser a primeira coisa que devíamos de dizer, é que este casal, tanto o homem como a mulher, devem-se de se aproximar mais a Deus. As pessoas vão dizer: ei, eu vim para aqui
para tu seres meu conselheiro para resolver o meu casamento. E estás-me a dizer para resolver o problema com Deus e para estar mais perto com Deus? E então, se você estivesse nessa situação e tivesse vindo a mim, e se eu tivesse isso como uma profissão, então você diria, bem, eu vou procurar outro conselheiro, porque não quero este conselheiro. Mas notem, vamos começar no início. No início é sempre no início, na história do Adão e da Eva. O Adão e a Eva não tinham conflito entre eles, nem tinham conflito com Deus. Havia uma boa comunicação entre eles, não havia nenhum problema na comunicação entre um com os outros, entre os dois e com Deus. Deus ia ao jardim e falava com eles, e eles falavam com Deus. Então depois, Satanás apareceu. E Satanás convenceu-os a virem a ser inimigos de Deus. Sim, Satanás convenceu-os a serem inimigos de Deus. E vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Satanás convenceu-os a dizer que não vais morrer, isso tudo, mas depois disse, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Vejam as três coisas que Satanás usou para causar esta divisão. E as três coisas foram simplesmente olhar no físico, bom para comer, para a carne, para as coisas físicas. Olhar para o mental, agradável aos olhos, que é para o que vai para a mente, para o que vai para os nossos pensamentos, é a coisa mental. E desejável para dar entendimento, isto é, para alimentar o orgulho deles, a soberba deles. Estes três princípios, o físico, o mental e a soberba, são exatamente as três coisas que João fala na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Vejam comigo, se faz favor. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, isto é o físico, a concupiscência dos olhos, aquilo que entra pelos olhos, para a nossa mente, para o que nós vamos pensar, porque entrou pelos olhos, para os nossos pensamentos, mental. E a soberba da vida, o orgulho, a soberba. Os três pontos que diz aqui não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E, aliás, procederam de Satanás. Satanás convenceu ao Adão e a Eva a serem inimigos de Deus. E por isso é que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, leiam comigo se faz favor, Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim, Deus, Jesus Cristo, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos irmãos, nós estávamos mortos. Muitos de nós ainda estamos mortos, porque não aceitamos a reconciliação de Jesus Cristo. Mas Ele nos deu vida. Por isso é que fala acerca do batismo dos mortos, é porque estávamos mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida.
Nós estávamos condenados à morte porque estamos em conflito com Deus. Somos inimigos de Deus. E depois continua. Nos quais andastes outrora, os delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, influenciados pelo Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, as inclinações da carne, da natureza humana, que está a ser influenciada por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, as coisas físicas e mentais. E éramos, por natureza, filhos da ira. Queridos irmãos, estávamos mortos e, por natureza, éramos filhos da ira. Estávamos em conflito com Deus por causa da influência de Satanás. E por isso, temos que remover esta situação de estar em conflito com Deus. Mas o problema é que, por que é que temos este conflito com Deus? Temos este conflito com Deus porque nós estamos em guerra com nós próprios, uns com os outros e com nós próprios. E o que acontece? A única solução vai ser Jesus Cristo voltar à Terra, forçar paz na Terra e, com a ajuda do Espírito Santo, nos ajudar a resolver os problemas deste mundo. Nós, tu e eu, nós não podemos resolver os problemas deste mundo. A única solução do mundo é a vinda do reino de Deus para a Terra. E essa é a única solução. Mas, entretanto, nós temos que resolver os nossos problemas agora. Temos que resolver os nossos conflitos, as nossas divisões, agora. Como é que um dia vamos poder ensinar, por exemplo, aos muçulmanos a estarem em paz com os judeus e para haver paz entre esses dois grupos de pessoas, se nós não podemos resolver os nossos próprios problemas? Queridos irmãos, igrejas dividem-se. Casamentos acabam em divórcio. Nações vão para a guerra. Porquê? Porque as pessoas estão em conflito com eles próprios. Estamos numa luta conosco. E porque nós estamos em conflito com Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Que nos reconciliou. Estávamos em conflito. Veio de Deus que deu a reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo. Nos reconciliou com Deus. Por quem? Como? Por meio de Cristo. E nos deu o mistério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus, através do Logos, que veio a ser Cristo, está a reconciliar com Ele, com Deus, o mundo. Nós somos parte do mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Rogamos, pedimos, por favor, reconciliem-se com Deus. Ora vejam, no versículo 18 diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Mas depois diz aqui, ao fim do versículo 20, rogamos que vos reconciliei com Deus. Queridos irmãos, nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos ama. E a expectativa de Deus é para que nós sejamos reconciliados com Ele primeiro. Ele já fez a sua parte nesta reconciliação. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Sim, porque é preciso ambos. Como dizem, é preciso ter duas pessoas para dançar um tango. Deus já fez a sua parte da reconciliação. E por isso diz, Deus já se reconciliou conosco. Já fez o que é necessário para estar reconciliado conosco. Através de Cristo. Agora nós, por isso é que diz, rogamos que vocês vos reconcilieis com Deus. Que deem este passo através de Cristo. Queridos irmãos, o que estamos aqui a falar é muito mais além de perdão de pecado. Isto é muito mais além de perdão de pecado. Porque agora o que somos é que não somos mais inimigos, mas somos amigos. Somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos dele. Num relacionamento muito íntimo através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o âmago do Evangelho é a reconciliação. Está claro que o âmago do Evangelho é o reino de Deus. Mas Deus não vai deixar você e eu entrarmos no reino de Deus se não estamos reconciliados com Ele primeiro. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 10, começando no versículo 13, 1:3. Romanos 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Será salvo. Há um processo, parte de reconhecimento do que Jesus Cristo faz por nós. Versículo 14. Deixa-me dizer outro ponto aqui. A única maneira de virmos a ser reconciliados com Deus é a maneira pela qual Jesus Cristo nos dá essa reconciliação. É o que diz no versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a única maneira, é o único caminho. Jesus Cristo é a vida, é o caminho. É a única maneira de estarmos reconciliados com Deus, é por Jesus Cristo. Mas como? Como é que podemos estar reconciliados com Deus? Vejam então aqui no versículo 14. E como poderão invocar? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que podem invocar o nome de Jesus Cristo se não acreditarem nele? E como é que podem acreditar nele
se não ouvirem o nome de Jesus Cristo? E como é que podem ouvir se não houver uma pessoa que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que uma pessoa pode pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que inclui não só acerca da pessoa de quem era Cristo, mas da mensagem que ele nos trouxe de reconciliação e de entrarmos no reino de Deus. E do estabelecimento do reino de Deus na terra para trazer paz à terra. Como é que podemos pregar isso se não formos enviados? Queridos irmãos, aqui não é um caso de que eu, ou uma pessoa, seja quem for, que seja, eu vou fazer isto. Não. É ser enviados por Deus. Os ministros de Deus são enviados por Deus. E como está escrito, agora quero ler da Almeida, revista Corrigida e Fiel. Da Almeida Corrigida e Fiel. Como está escrito, diz assim: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É o que está no manuscrito original, que a Almeida Corrigida e Fiel traz aqui. Como é que as pessoas podem trazer estas notícias? Porque são chamados, porque são enviados por Deus. E então diz: quão formosos os pés de que anunciam o Evangelho, a boa nova da paz, da reconciliação, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Queridos irmãos, o Evangelho da paz, isto é, a obra de fazermos paz, é tão importante. É muito importante. E até que nós estejamos a cumprir isto, a praticar o Evangelho da paz, não pararão de haver divisões, divórcios e coisas desse género. Queridos irmãos, primeiro temos que estar reconciliados com Deus. E para isso precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para fazer isto. E por isso precisamos de entender o que Deus faz através de Jesus Cristo. O que Deus faz através de Jesus Cristo. Precisamos de entender isto. Isso é a graça de Deus, que é tão importante. E as pessoas não entendem. Vou repetir. Entender o que Deus está a fazer por Jesus Cristo. Deixe-me dar um exemplo. A graça é tão importante que, infelizmente, está a ser massacrada, está a ser destruída no mundo protestante, no mundo evangélico. Porque não entendem o que é a graça de Deus. Deixe-me descrever de uma maneira simples e prática o que é a graça de Deus. Imagina que você estivesse num grande vale, ao cúmulo de um lado do vale, depois há o grande vale e depois o outro cúmulo do outro lado. Imagine que esse vale fosse, por exemplo, o Grand Canyon, que existe a Tabicosa do Rio Colorado. O Grand Canyon corre por cerca de, este vale enorme, corre por 450 quilómetros e tem uma profundidade de 1,5 km, cerca disso. E a largura, às vezes, nesse vale é de 30 quilómetros. Às vezes é mais,
em certos pontos, quase 200 quilómetros de largura. Mas é um vale enorme de 1,5 km de profundidade. Imagine que você estivesse no ponto deste vale, do lado esquerdo, digamos assim, e você quisesse correr e saltar para o lado do vale. Quanto é que você precisava de dar uma corrida para chegar ao outro lado do vale? Ora, lembre-se que pelo menos é 30 km de distância, o lado do vale. E a 1,5 km de profundidade. Quanto é que você precisa dar uma corrida para saltar para chegar ao outro lado? Impossível. Impossível. Você não pode fazer isso. Impossível. Não pode saltar. Isso é o que Jesus Cristo fez por nós. Se Deus estivesse do outro lado e você quiser saltar para ir para o outro lado para estar com Deus, não podia saltar esses 30 quilómetros. O que Deus fez é, Ele veio para o nosso lado para nos levar para o lado lá, do vale. Isto é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Isto é o que Jesus Cristo fez por nós. Veio para o nosso lado, estava do lado lá, era na forma de Deus, veio para o nosso lado na forma de homem, abriu o caminho para nós podermos ir para o outro lado. Ele tornou-se como um de nós para nos levar para o outro lado. Isto é a graça de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 a 17. Hebreus 2, 14 a 17. Visto, pois, diz aqui versículo 14, visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue. Queridos irmãos, nós, como seres humanos, nós como filhos, temos participação comum. Sim, todos nós participamos da mesma coisa, isto é, de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Estamos deste lado do vale em carne e sangue. Destes, de carne e sangue, ele também participou. Ele veio de Deus para vir a ser carne e sangue. Veio para este lado do vale. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é este vale enormíssimo, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, porque nunca podíamos chegar ao outro lado. Pois ele, isto é, Jesus Cristo, evidentemente não tomou, como devia ser traduzido, não tomou a imagem de anjos, não se participou como se fosse anjos. Não, Jesus Cristo não se participou de vir a ser um anjo, não. Mas tomou a descendência de Abraão. Participou da carne e sangue, veio para este lado da descendência de Abraão, carne e sangue, para ir para o outro lado. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, Jesus Cristo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele convinha em todas as coisas viesse para este lado do vale, ser semelhante em todas as coisas aos irmãos, para que tivesse essa participação comum da carne e do sangue. Não das características de anjos. Era Deus que veio não com características de anjos, mas veio para carne e sangue, para nos levar para o outro lado. Queridos irmãos, isto é mais do que simplesmente
perdoar os nossos pecados. Isto é, ser reconciliado com Deus. Vejam comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, estávamos deste lado do vale, carne e sangue com pecados, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus prova o seu próprio amor, porque Deus veio de Deus para vir a ser carne. O Logos veio da forma de Deus para ser da forma humana. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, somos justificados pelo sangue de Cristo, pela fé que Jesus Cristo teve. Seremos por ele salvos da ira. Somos filhos da ira, vamos ser salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, Deus já fez a parte dele, agora é nós que temos que fazer a nossa parte. Estando já reconciliados, ele já fez a parte dele, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Isso é o que ele está a fazer agora. Está a viver e está agora a trabalhar nesta reconciliação conosco, mandando-nos o Espírito Santo para ele poder viver em nós, através do poder do Espírito Santo, que é a mente de Deus, viver em nós. E então nós temos o poder de mudar, de vir a ser melhores pessoas, de nos transformar com a ajuda do Espírito de Deus, para que isto seja a base de nós resolvermos o conflito com outros, tal como ele resolveu o conflito conosco. Entendem? Ele nos deu um exemplo para nós fazermos a mesma coisa para os outros. Jesus Cristo reconciliou conosco quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. Nós temos que reconciliar com os outros, quando os outros ainda são inimigos, ainda são pecadores. Ainda não se arrependeram, temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que tratar o meu inimigo tal como Cristo me tratou quando eu era um inimigo. Queridos irmãos, isto não é fácil. Não estou a dizer que seja fácil. Mas isto é a base do ministério de reconciliação. Obviamente haverá pessoas que não vão aceitar e que vão recusar a se reconciliar com Deus. Então essas pessoas irão para o lago do fogo. Mas tem que ser a decisão dessa outra pessoa. Da nossa parte, temos que fazer tudo quando possamos para a reconciliação, como Deus fez tudo quando pôde fazer para a nossa reconciliação com Ele. E por isso é que Jesus Cristo diz em Mateus 5, 21 a 24, Mateus 5, 21 a 24, Mateus 5, 21 a 24, diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E porém vos digo que aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, ou preferir um insulto, ou quem lhe chamar tolo, e se depois, ao trazeres ao altar, a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta.
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Faz a tua parte da reconciliação. E depois volta e faz a oferta. Se o outro se arrepende ou não, isso não tem nada a ver. Tu faz a tua parte da reconciliação. Bem, inicialmente não deveríamos de ter necessidade de haver reconciliação. Mas se há necessidade de reconciliação, busca a paz, sofre, perde se for necessário, reconcilia-te mentalmente e no coração, mesmo que ele não queira ou ela não queira. Faz a tua parte. Deixa passar isto. Faz aos outros tal como Deus fez para ti. Morreu enquanto eras pecador e inimigo. Em Mateus 18, fala acerca de resolver problemas entre irmãos. E depois, acerca dos versículos 15 a 17, diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e tenta resolver o assunto. E algumas pessoas tomam isso e dizem: eu fiz a minha parte e ele não quer arrepender, pang, faz isto. Quer dizer, usam isso, por exemplo, para uma desculpa, dizer: eu tentei fazer a reconciliação, mas eu não quis, por isso, culpa é dele. E depois não perdoam. Porque essas pessoas esquecem o que Jesus Cristo disse depois a Pedro. No versículo 21 diz assim: quantas vezes é que eu devo de perdoar? 7 vezes? E Jesus Cristo disse: não. 70 vezes 7. 490. Olha, se perdoaste hoje, agora tens 489 vezes ainda a perdoar. E depois perdoa mais outra, tens 488. Está claro que não é isso, mas mesmo assim tinhas que ter uma contagem muito grande. O ponto é que tens que perdoar sempre. Não deves esperar que o outro se arrependa. É necessário a nós perdoares. E por isso é que diz no versículo 32 deste mesmo capítulo: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Representando Deus nos perdoou, não devíamos nós ter feito o mesmo aos outros? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Queridos irmãos, nós temos uma coisa que é necessária: resolver o conflito com Deus, e a maneira de resolver o conflito com Deus é primeiro resolver o conflito entre um e outro. Temos que resolver o conflito entre um e outro. Certas pessoas dizem: bem, eu não vou reconciliar até você se arrepender. Queridos irmãos, isso é uma barreira. É uma barreira de reconciliação. Porque ao fim de contas, o que é que você quer? Quer que essa pessoa vá para o lago de fogo? Mas eu digo, as pessoas dizem: não, eu quero que ele diga desculpa. Talvez você tenha que esperar até a segunda ressurreição, quando ele ou ela venha a dizer desculpa. E por isso, você vai deixar que essa pessoa controle a sua vida, porque você então fica à espera de que a outra perdoe, e por isso a outra se arrepende, e porque não se arrepende, você não perdoa, você está controlado por causa dessa pessoa. Está controlado por essa pessoa.
Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Temos que ter a mesma graça que Jesus Cristo teve para conosco. E isso não é fácil. E isso não é fácil. E por isso temos que deixar passar este desejo de que queremos controlar outras pessoas. Temos de parar de gritar, porque se começamos a gritar e a falar alto e deixamos a emoção, e é fácil para mim e para você começarmos esta luta, estas guerras, ou fugir. Ambos são baseados em medo, mas começamos estas lutas de uma maneira ou outra. E isso é uma reação natural humana. Porquê? Porque queremos controlar a situação. Queremos controlar a outra pessoa. E temos que desistir de querer controlar a outra pessoa. Vocês podem ler em 2 Samuel 13, 22, a história de Absalão, que não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava a Amon, porque este forçou a sua irmã Tamar. Forçou, violou-a. E está claro, ele queria justiça. E o pai, o do rei David, não fez a coisa certa. Neste ponto, não obedeceu a Deus. Devia ter dado a disciplina correta. E não houve essa. E por isso Absalão queria justiça. Acerca do ponto dele querer justiça, ele estava certo. Mas Absalão não estava certo porque ele não tinha o direito de executar a lei. Ele não tinha o direito de executar a lei. E por isso não tinha o direito de matar o irmão, Amon. E embora por isso ele estivesse certo, estava errado. Porque ele esteve a forçar o conflito para uma posição em que ele estava confortável, porque ele queria controlar a situação. E temos que desistir de querer controlar a situação. Isso é parte do princípio de resolver conflitos. Dependendo da situação. Pode ser uma situação em que você precisa de passar por cima da transgressão, deixar a transgressão passar. E deixa isso, deixa. Como podem ler a Provérbios 19, 11. Deixa isso, passa por cima da transgressão. Ou pode ser um caso que você precisa de reconciliar e corrigir essa pessoa com espírito de mansidão, como lê em Gálatas 6, versículo 1, ter uma reconciliação com mansidão. Ou talvez a situação seja que você precisa ter em vista o que é dos outros, como é em Filipenses 2, versículo 4. Ter os interesses dos outros em primeiro lugar. Ou, como diz em Mateus 18, 16, você precisa de estabelecer um acordo com o irmão e chegar a um ponto de estabelecer e um ou outro ouvir a situação e mediar e ter uma mediação neste problema. O ponto aqui é que você não está a controlar. Você desligou-se do controle e procura a paz, conforme a situação. Isso é parte de deixar-nos passar
este desejo, esta expectativa de que queremos que outros satisfaçam os nossos desejos, ou que os outros façam com que nós sejamos felizes. Porque queremos, por exemplo, que o outro peça perdão, ou faça isto ou aquilo, para nós podermos perdoar. Queremos que eles façam qualquer coisa para satisfazer os meus desejos. Temos que deixar isso passar. Isso acontece muito em problemas de matrimónio. Oh, minha mulher não satisfaz as minhas expectações. Ou meu marido não satisfaz as minhas expectações. Então, tornamos uma vítima. Oh, eu sou uma vítima dele. Ou a vítima dele. E começamos esta guerra. Esta luta. Porque queremos que os outros satisfaçam-nos. Porque queremos que eles nos façam felizes. E em vez de procurar a solução de outras pessoas, precisamos de procurar ou buscar a solução de Deus. Em vez de cumprir as nossas expectações, a expectação de que queremos que os outros satisfaçam, que nos façam felizes, porque dizem desculpa, ou porque fazem isto, ou fazem aquilo, ou fazem aquilo outro, temos que, antes disso, em vez disso, buscar a solução de Deus. Qual é a solução de Deus? A solução de Deus pode vir a ser muito diferente do que você espera. Muito diferente da sua expectação. E por isso precisamos de perguntar, como é que Jesus Cristo teria reagido nesta situação? Por exemplo, pensem em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim, sigam a Cristo, como eu sigo. Sejam imitadores de Cristo. Por isso precisamos de estudar os Evangelhos, precisamos de estudar a história, a vida de Jesus Cristo e as doutrinas dos apóstolos, para ver como é que Cristo teria reagido em situação desta. Vemos também que Jesus Cristo, antes de morrer, foi orar e se deixou os irmãos naquela noite, antes de morrer, e começou a orar e disse, Deus, por favor, me livre desta situação, mas se não, seja a tua vontade. Nós precisamos de buscar a vontade de Deus, tal como Jesus Cristo buscou em Lucas 22, 41 a 44. E ele teve fé em Deus. E depois precisamos de pedir a Deus pela sabedoria dele para lidarmos com estas situações conforme seja necessário. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 6. Diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, nada duvidando. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus sabedoria. De maneira de como tratar destes assuntos em que há um conflito. Mas precisamos, como estava a dizer, de deixar esta expectativa que a outra pessoa nos vai fazer feliz. Porque disse desculpa, ou que disse eu me arrependo, ou que diz que não fez certas coisas, mas quer que a pessoa faça essas coisas. E por isso, temos que deixar esta perspectiva que temos, que queremos que outras pessoas nos curem emocionalmente. Queremos que outras pessoas nos curem emocionalmente. Isto é, porque se a pessoa disser, eu me arrependo, então emocionalmente eu fico curado deste problema. Mas se essa pessoa não diz que se arrepende? Queridos irmãos, não devemos esperar que a pessoa diga se arrepende.
Mas não devemos de buscar para que outras pessoas nos curem emocionalmente. Aliás, devemos buscar que Deus nos cure emocionalmente. Queridos irmãos, lembra-se da situação em que as pessoas vieram a Cristo e disseram, olha, quem você não paga impostos? E Cristo disse, olha, mostra-me quem está aqui. Ele disse, quem está aí a cara na moeda? É do líder da nação. Hoje em dia, no Brasil, a cara da moeda é do líder da nação. Então ele disse, bem, então dá ao líder da nação esse dinheiro. E depois disse, mas para que não haja ofensa, vai pescar, e vai buscar um peixe, e depois abre da boca e tira a moeda e paga o imposto. Para que não haja ofensa. Nós, queridos irmãos, não devemos estar a ofender. Não devemos estar a magoar outros. Mas se houver ofensa, se ofendemos ou magoamos outros, precisamos de pedir a Deus para ajudar a curar, a sarar esta outra pessoa. Porque a cura vem de Deus. Sim, a cura vem de Deus. Temos que mostrar a pessoas que nós temos cuidado, temos carinho, temos que escolher as nossas palavras com cuidado. Temos que dar sacrifícios de paz. Como se lê muitas vezes nas Escrituras e nos Provérbios, sacrifícios de paz. Estudem o livro de Provérbios acerca de princípios da ira, para não estarem zangados com estes conflitos. Porque, como diz em Provérbios 18:19, que um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E depois também diz que uma resposta branda acalma tudo, como diz em Provérbios 15, versículo 1. Queridos irmãos, precisamos de estudar a Bíblia para aprender a sabedoria a resolver estas, digamos assim, estas situações que são muito emocionais. E não devemos esperar uma cura emocional de outras pessoas. A cura emocional vem de Deus. Devemos de olhar para Deus para a cura emocional. E, finalmente, queridos irmãos, precisamos de evitar o orgulho. Porque o orgulho é enganoso. O orgulho dá-nos uma visão exagerada da nossa própria importância. O orgulho dá-nos uma visão exagerada da nossa própria importância. O orgulho é baseado em emoções e como eu me sinto, em sentimentos. Então começamos a ser focados em como eu me sinto e não nos princípios do que é certo. E por isso então cria uma necessidade de ser eu preciso de ganhar, eu preciso de vitória. Vocês lembram-se da história de Isaac? Isaac, capítulo 26 de Gênesis, em que ele foi para a terra e começou a abrir os poços do seu pai. Então os habitantes da terra dizem, não, este poço é meu. Ele disse, está bem, então, vou abrir outro poço. Então cavou outro poço. E os habitantes disseram, não, esta água é minha. Ele disse, está bem, pronto. Foi então cavar um terceiro poço. E tirou água de lá. E os outros disseram, está bem, não, temos água suficiente, podes ficar com isso. E então Isaac disse, está bem, vê-se, não houve guerra. Não valia estar a vencer este argumento e dizer, olha, mas foi o meu pai que cavou este poço previamente. Deixa isso passar. Não vale a pena vencer um argumento e perder a batalha. Mas busca a humildade. Busca a humildade. Porque não é sempre acerca de ganhar, mas é acerca de reconciliar.
Vejam comigo em Sofonias capítulo 2, versículo 3. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Sofonias, Ageu, Zacarias, Sofonias capítulo 2, versículo 3. Diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Isto é, os que são humildes e que são ensináveis. Que cumpris o meu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porventura, como diz na Almeida Corrigida em Fiel, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira. Porquê? Porque Deus não vai deixar a ira dele te afetar. Vai-te proteger, vai-te selar. Como diz, uma grande multidão vai ser selada antes da ira do Senhor, no tempo do fim. E por isso, busca a humildade, busca a justiça, busca a mansidão. Cumprir o juízo de Deus. Queridos irmãos, isto é o oposto do orgulho. E por isso é que Pedro disse: cingi-vos com a humildade, vistam-se com humildade. Queridos irmãos, vimos aqui 5 causas ou motivações de problemas, de conflitos que causam divisões, que causam desmembramentos, que causam divórcios. E temos que nos examinar para esforçarmos-nos a vencer estas 5 áreas de problemas. Mas o primeiro e mais importante de todos, onde eu usei a maior parte de tempo no meu sermão, é que precisamos de entender que estamos em conflito com Deus. E temos que resolver esse conflito primeiro. Temos que nos reconciliar com Deus primeiro. Temos que fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele. Temos que fazer a nossa parte. E isso então nos faz com que nós sejamos como Cristo e então fazemos a mesma coisa aos outros. E por isso estamos a ser reconciliados com outros, tal como Deus fez para comigo. O segundo ponto é que precisamos de deixar este desejo de controlar as outras pessoas, controlar os outros pensamentos. Precisamos deixar passar este desejo de querermos que eles pensem como nós. Precisamos de ser guiados por princípios e não ser guiados pelo controle das ações das outras pessoas. E por isso temos que deixar a transgressão passar por cima, reconciliar, negociar, mediatar, seja qual for a situação, reconciliar, usando um ou outro princípio de reconciliação. Depois temos que deixar esta expectativa não realística de que as outras pessoas têm que satisfazer a nossa felicidade. Porque não são as outras pessoas que nos vão dar a solução para sermos felizes. A solução vem de Deus para sermos felizes. E por isso precisamos de perguntar o que é que Jesus Cristo teria feito e pedir para a ajuda de Deus, pela sabedoria de Deus, para fazermos o que Jesus Cristo teria feito. Depois precisamos de desejar que outras pessoas, devemos de parar de desejar que outras pessoas nos curem emocionalmente. Precisamos de buscar a cura emocional que vem de Deus. Pedir a Deus para nos sarar, para nos curar. E por isso, pedir a Deus para usarmos palavras com cuidado, para não ofendermos, para não magoarmos outros. Em resposta, porque
talvez outros tenham-nos magoado. E, finalmente, evitar o orgulho. Pedir a Deus por humildade. Humildade que vem de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de ser convertidos mentalmente e no coração. E a reconciliação é parte da verdadeira conversão. Uma conversão que é importante, que é crítica para podermos estar no reino de Deus. Tal como Pedro disse, cresçam em graça e na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário ambos. Muitas pessoas têm grande sabedoria, mas não têm graça. Precisamos de ambos, queridos irmãos. Precisamos do conhecimento, da doutrina, da verdade, mas precisamos ter graça na aplicação dessa doutrina da verdade. Isto é o ministério de reconciliação, que é um dom que Deus nos dá de graça a nós, o qual nós devemos de copiar ou emular ou fazer igualmente para com os outros.